intitulado Gestão Prevenção de Conflitos, Experiências da CDAO como um ator regional. A aula é dividida em uma apresentação teórica do tema e uma apresentação de casos, de estudos de casos, para ver a realidade da gestão e prevenção de conflitos deste ator regional. Vamos começar com uma aproximação às teorias de gestão e prevenção de conflitos. A evolução que o contexto de segurança passou desde o final da Guerra Fria transformou a agenda da comunidade internacional com mudanças na estrutura normativa e conceptual. Na natureza dos conflitos atuais, coexistem várias ameaças à segurança, desde o terrorismo, degradação ambiental, violações de direitos humanos, até redes de tráfico ilegal, entre outras. Portanto, esses cenários conflituosos foram transformados em crises multidimensionais com diferentes fatores e diferentes atores. Assim, o atual contexto internacional de segurança, caracterizado por um conjunto de riscos globalizados, promoveu o desenvolvimento de medidas capazes de gerenciar os principais problemas atuais na agenda internacional de paz e segurança e lidar assim com umas ameaças cada vez mais complexas devido a essa multidimensionalidade e múltiplos fatores e atores que tomam parte nesses contextos. Nesse sentido, as políticas de prevenção são uma ferramenta indispensável para a gestão de conflitos armados, pois podem ajudar a controlar a disseminação de ameaças à segurança. A prevenção de conflitos é um conjunto de medidas capazes de impedir que uma situação de tensão se agrave e possa conduzir ou transformar-se em um conflito armado ou em uma situação mais violenta. Além, o conjunto de medidas preventivas podem transformar as situações em que existem esses fatores que ameaçam a segurança das pessoas em processos de transformação pacíficos e estáveis. Então, em que ponto da vida de um conflito entram em ação essas medidas preventivas? Foi Michael Lang quem desenvolveu a teoria da curva do ciclo do conflito, de acordo com a duração, mas também o nível de intensidade do conflito. Ele estabeleceu distintas fases dentro do ciclo do conflito, desde a situação inicial de pré-conflito na parte mais baixa dessa curva, passando pelas fases de conflito violento, guerra, nas partes altas da curva, para depois descer ao estágio de recuperação pós-conflito. Classificações das diferentes fases de um conflito, mas este de Lang é o mais prática do meu ponto de vista, porque é muito simples, reflete de uma forma muito simples o processo de um conflito. Embora a prevenção de conflitos se aplique especialmente no início do conflito, nessa parte baixa da curva do conflito, que é quando as tensões e disputas estão a transformar-se em conflitos violentos, a prevenção de conflitos deve estar presente durante toda a crise. Os esforços devem concentrar-se não na tentativa de conter ou impedir que uma situação de violência armada se transforme, mas também na resolução e transformação dos fatores que conduzem a essa situação, que são fatores que não estão tão visíveis na situação, no contexto, porque são fatores ou causas subjacentes, mas as medidas preventivas têm que trabalhar também sobre esses fatores. As políticas preventivas são desenvolvidas a partir de diferentes áreas, da comunidade, do nível local, dos governos nacionais ou das esferas internacionais, porque assim há uma ampla gama de possibilidades para usar essas medidas preventivas.
Assim, a prevenção de conflitos possui diferentes mecanismos para controlar e gerenciar os conflitos armados e outro tipo também de situações violentas. A partir de ferramentas como, por exemplo, a diplomacia preventiva, bons ofícios e mediação, como instrumentos preventivos em situações de guerra, o conjunto de medidas preventivas evoluiu para outro tipo de ações mais completas, adaptadas a essa complexidade do contexto de segurança que já mencionei. Agora vamos ver o tipo de medidas preventivas que podem ser identificadas. E quais medidas são consideradas parte da prevenção de conflitos? Bem, ainda que existam classificações diferentes, usaremos, ou eu usarei a mais prática e a seguida pelas principais organizações internacionais, que é a classificação que aparece de conflitos mortais. Este relatório é intitulado Prevent Deadly Conflict, de 1997. Esta comissão, ou este escrito, este relatório, que é uma referência para as organizações internacionais, distinguia entre medidas operacionais, que são medidas lançadas em fase de uma crise iminente. Estas medidas operacionais agem contra fatores de curto prazo, atuam ante uma crise iminente, portanto, são imediatas. E, por outro lado, as medidas estruturais, que abordam as fontes dos conflitos, essas causas ou fatores subjacentes que mencionamos, envolvendo-se processos de mudança que são amplos e de longo prazo. São medidas destinadas à estabilidade política, econômica ou social, em seu conjunto. Que o tipo de conflitos em que as medidas preventivas devem ser implementadas tem diferentes elementos que se interrelacionam. Para que a prevenção seja eficaz, é necessária uma estratégia composta por diferentes sectores, desde o sector diplomático, militar, político, econômico, social ou cultural, assim como também tem que ser usadas em diferentes estrutural, como a operação, desculpem, as medidas de prevenção operacional são necessárias, ou seja, uma combinação de ambas medidas ou de ambos tipos é necessária. A seguir, veremos alguns exemplos de medidas operacionais e estruturais. Como medidas estruturais, contamos com programas de cooperação e ajuda ao desenvolvimento econômico humano, também reformas no setor da governança, programas de desmobilização, desarmamento, repatriação, reintegração, medidas para melhorar a justiça, medidas de educação para promover, assim, entre a opinião pública, a importância da prevenção, ou também o fomento do emprego, especialmente focalizado em os jovens. Estes são alguns exemplos do tipo de medidas estruturais que podem ser implementadas para trabalhar preventivamente. Agora vamos citar alguns exemplos de medidas operacionais que lembramos são aquelas medidas lançadas em face de uma crise iminente, por exemplo, diplomacia preventiva, como a mediação e negociação, que são medidas menos invasivas, mas também medidas a assistência estrangeira do governos por meio de armas, de restrições de viagem, mas também por sanções econômicas, também implantação dos servidores, intervenções militares, mas também comissões de investigação, comissões da paz, ou, por exemplo, incentivos institucionais, apoiando-se as mudanças que consolidam a paz. Portanto, hemos visto
conjunto ou alguns dos exemplos de quais são as medidas preventivas que as organizações podem, ou os atores podem desenvolver no terreno. Em relação à incorporação da prevenção de conflitos na comunidade internacional, podemos dizer que até recentemente as políticas preventivas eram relegadas a um segundo plano na agenda internacional porque a atenção foi direcionada fundamentalmente nos contextos de guerras civis ativas e a ajuda necessária para tais cenários foi a principal foco da atenção da comunidade internacional, assim como também as atividades pós-conflito. No entanto, a prevenção de conflitos é uma tendência que adquiriu maior peso nas duas décadas na agenda de gestão de conflitos de organizações internacionais, mas também de organizações regionais. O aumento no número de estudos de prevenção de conflitos deveu-se a diferentes fatores, mas eu destacarei um fator muito importante que foi o fracasso da comunidade internacional nos anos 90 em antecipar e responder efetivamente e preventivamente a contextos como da Somália, Bósnia ou Ruanda. Essas catástrofes humanitárias revelaram a importância da prevenção, especialmente se consideramos que com certas decisões, como disseram os expertos e múltiplos relatórios após das crises, señalaram que com certas decisões essas crises poderiam ter sido evitadas. Mas também outro fator adequada e abrangente oferecida por outras opções, como as intervenções militares, porque durante uma década importante, houve múltiplas intervenções militares que careciam, algumas delas, de uma visão mais integrativa e, portanto, os resultados no terreno não foram os esperados. Uma das possibilidades ou das respostas a este fracasso pode ser precisamente por essa falta de visão sobre fatores estruturais das crises. A partir desse momento, do final dos anos 90, na comunidade internacional das Nações Unidas, governos, as ONGs, foram lançadas diferentes iniciativas de prevenção, incluídas com maior ou menor frequência em suas agendas políticas. Desde que o ex-secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, adotou o conceito de cultura de prevenção, no seu relatório intitulado Prevenção de Conflitos Armados, de junho de 2001, onde ele já falava sobre a necessidade de se passar de uma cultura de reação e avançar para uma cultura de prevenção. Desde entonces, desde ese momento, hubo uma fases com altas e baixas, mas adoptou ou foi incorporada com maior relevância na agenda internacional. Atualmente, pode dizer-se que há um novo entusiasmo pela prevenção. Na agenda do atual secretário-geral, António Guterres, a prevenção aparece como uma prioridade, ou uma das prioridades mais importantes das Nações Unidas. Mais energia, recursos a gerir as crises do que a preveni-las. Assim, as Nações Unidas, disse o secretário-geral, devem manter um compromisso estratégico com uma cultura de prevenção. A prevenção de conflitos é incorporada como uma política prioritária na agenda internacional, dada a importância que as Nações Unidas lhe conferem, como vimos, mas a prevenção também recebe um lugar importante nos mandatos e políticas das organizações regionais. É o do continente africano, onde a doutrina de prevenção de conflitos vem ganhando mais espaço na documentação oficial.
A própria União Africana faz da prevenção de conflitos um tema recorrente, sobretudo nos últimos anos, um tema recorrente em suas políticas e em seus relatórios. Os Estados-membros superaram, assim, obstáculos relacionados com a soberania, os princípios da soberania e não intervenção, para dar lugar a uma visão mais integrativa da segurança. Assim, a Carta da União Africana, no artigo 4, indicou que, com base em uma decisão da Assembleia de Chefes de Estado e de Governo, a União Africana poderia intervir nos Estados-membros em circunstâncias graves como crimes de guerra, genocídios e crimes contra a humanidade. Portanto, esse interesse em garantir a segurança humana ao longo de todo o continente culminará na constituição de um sistema africano para enfrentar os desafios de paz e segurança no continente, criado a partir de 2002, que é a Arquitetura Africana de Paz e Segurança, APSA. Esta estrutura incorpora decisivamente a prevenção como uma prioridade, precocemente, o que implica que as situações de crise, que os conflitos incipientes, iminentes, sejam contidos e impedidos de se tornar-se em conflitos violentos. A adoção de políticas de prevenção de conflitos por organizações regionais, como a União Africana ou também por parte da União Europeia, responde a um processo de regionalização de segurança que ocorreu, algo que foi cada vez mais comum que os órgãos regionais assumam a gestão dos seus problemas de paz e segurança através do desenvolvimento de novas políticas e mecanismos. As experiências das organizações regionais mostraram uma janela de possibilidades oferecidas pela complementariedade e cooperação entre os Estados dentro do mesmo complexo regional de segurança, diante de uma crise ou de determinadas circunstâncias que ameaçam a paz e segurança das pessoas da mesma região. Esses espaços regionais contêm uma série de ameaças à segurança, como disse, que podem ter um efeito de desestabilização em toda a região, como ocorre, por exemplo, com o caso do terrorismo, crime organizado, mas também com as mudanças climáticas e a violência naturais. Isso produz uma interdependência de segurança, uma vez que as preocupações de segurança nacional dos Estados da região são muito semelhantes, compartem as mesmas preocupações de segurança. Essas ameaças, essas circunstâncias tão próximas que não podem ser tratadas de forma independente. Portanto, os problemas regionais são geridos a partir de uma cooperação regional, desde uma óptica ou perspectiva de cooperação regional. Portanto, os atores regionais podem desempenhar um papel fundamental na prevenção do conflito nos seus complexos regionais de segurança, porque têm pontos em comum, interesses comuns para antecipar-se, gerenciar os problemas antes de que esses problemas se convertam em uma crise violenta, em um conflito armado. Nós vamos ver concretamente o caso da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Esta organização é conhecida como a CEDEAO. A CEDEAO foi fundada em 1975 como o Tratado de Lagos e tem uma reforma importante no ano 1993. O Tratado de Lagos é apresentado como um acordo de cooperação econômica e comercial para a região da África Ocidental, que inclui os seguintes países: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Ghana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, Níger, Nigéria, Senegal
Mauritânia, a Mauritânia deixa a organização. Portanto, atualmente, são 15 Estados-membros que formam parte ou integram a CEDEAO. Embora os propósitos para os quais esta organização regional foi criada foram principalmente econômicos e comerciais, no Tratado Fundador de Lagos contém princípios como a proteção de direitos humanos que marcarão as ações futuras da organização em questões de paz e segurança, as quais se tornarão mais importantes ao longo do tempo, como veremos. A CEDEAO deu os primeiros passos no terreno da segurança através de acordos como o Protocolo de Não Agressão de 1978 e no campo da defesa como o Protocolo de Assistência Mútua de 1981. Mas a situação que estava sendo vivida na Libéria como o início da Primeira Guerra Civil nesse país, no ano 1989, faz que a organização, que a CEDEAO, lance por primeira vez o seu grupo de monitoramento de cessar-fogo, conhecido como ECOMOG. Esta iniciativa ou esta experiência se torna a primeira iniciativa regional africana de manutenção da paz. Ou seja, a experiência da CEDEAO na Libéria, na Primeira Guerra Civil da Libéria, foi a primeira experiência de uma organização regional africana com uma missão de manutenção da paz. A intervenção neste país, seguida pelas intervenções nas guerras civis da Serra Leoa e Guiné-Bissau, a final dos anos 70, mas vai nos anos 90, representou um ponto de virada para o desenvolvimento da organização em termos de segurança e defesa. No final de 1990, a organização adotou o protocolo relativo a um mecanismo com um nome muito largo, difícil de recordar o ordem, mas é o mecanismo de prevenção, gestão, resolução, manutenção da paz e segurança, que foi assinado na reunião de Lomé desde dezembro de 1999. Este protocolo, que constitui o mecanismo, é o mais importante instrumento jurídico e normativo para a CEDEAO em todas as questões relacionadas com paz e a segurança. Este instrumento jurídico demonstra que, como veremos, que a prevenção de conflitos adquire uma grande importância para a organização, pois entre os objetivos do mecanismo estão a prevenção de diversas situações, como a prevenção de conflitos internos e interestatais, a prevenção das violações graves de direitos humanos ou, por exemplo, também a prevenção de uma derrubada ou tentativa de derrubada de um governo eleito democraticamente. Portanto, vemos como no marco normativo que guia a organização em questões de paz e segurança, a CEDEAO incorporou de forma contundente a prevenção de conflitos e de situações violentas que ameaçam a segurança das pessoas. De acordo com este protocolo, o órgão central para as questões de paz e segurança é o Conselho de Mediação e Segurança, quem pode agir nas circunstâncias que citamos, quem pode intervenir nos casos que estão recolhidos no protocolo. O restante dos órgãos participantes nesta estrutura de paz e segurança são o Conselho dos Sábios, que é composto por personalidades eminentes que atuam como mediadores nas crises, o ECOMOG, que já mencionamos, que é o Grupo de Monitoramento Cessar-Fogo, mas também a Brigada ECOBRIG, que é a Força da Reserva da CEDEAO. Esta é uma das 5 brigadas da African Standby Force da União Africana. São umas forças de manutenção de paz multidisciplinar continental, composta por militares, civis e polícias, que estão de reserva nas suas regiões de origem, é decir, nas diferentes regiões do continente africano,
e estas forças de reserva estão prontas a atuar em nome da União Africana em alturas de crises. Esta força pode ser, por exemplo, usada de forma preventiva, para implantação preventiva. O passo seguinte, na estrutura de paz e segurança da CDAO, depois desse mecanismo cumular longo de 1999, foi a aprovação do protocolo sobre democracia e boa governança, adotado o 21 de dezembro de 2001 e assinado em Dakar. Este protocolo foi focalizado em gerenciar aspectos mais estruturais, como, por exemplo, injustiças ou mau governo, entre outros fatores, com o objetivo de incorporar disposições sobre temas como a prevenção de crises internas ante situações de mau governo, de injustiças nos Estados-membros. Depois, o acordo mais recente sobre políticas preventivas da CDAO foi o quadro da prevenção de conflitos, adotado pelo Conselho de Mediação e Segurança da CDAO o 16 de janeiro de 2008. Este quadro tem uma série de componentes que eu vou ler, porque desta maneira podemos ver o papel que a prevenção de conflitos adquiriu na organização e como a CDAO decidiu dar importância a aspectos multidimensionais, aspectos também estruturais, considerados causas subjacentes ou problemas subjacentes nas sociedades ou nos governos da região. Por exemplo, alerta precoce, diplomacia preventiva, democracia e governança política, direitos humanos, Estado de Direito, meios de comunicação, governança de recursos naturais, iniciativas transfronteiriças, governança de segurança, desarmamento, paz e segurança das mulheres, empoderamento da juventude, força de espera da CDAO que nós conhecemos é a ECOVRIG, assistência humanitária e, finalmente, educação para a paz. Portanto, vemos que é um conjunto muito amplo, com diferentes temas e perspectivas que adquirem a mesma importância para a organização. Isso mostra que a CDAO entende a prevenção de conflitos desde uma abordagem integral. Este quadro procurou ser o impulso definitivo para a prevenção de conflitos, atuando como uma estrutura estratégica para a prevenção e para garantir a segurança humana, e adotando uma postura mais proativa, mais operacional, com decisão de intervenir para a prevenção de conflitos dos Estados-membros. Finalmente, como resultado dos acordos alcançados após o lançamento desse quadro de 2008, em 2015 foi criada uma divisão de facilitação da mediação que tinha como objetivo promover a diplomacia preventiva na região através de um apoio operativo, como o estabelecimento de um centro de recursos para a mediação, garantindo-se o desenvolvimento de capacidades de negociação e de diplomacia preventiva. Portanto, temos este quadro normativo que demonstra como a prevenção de conflitos evoluiu e se adaptou às mudanças e necessidades do cenário da região. A CDAO desenvolveu uma importante atividade em diplomacia preventiva e mediação em diferentes contextos, como veremos a seguir. Após esta revisão dos mecanismos e do quadro normativo da CDAO, creio que é importante revisar algumas das medidas para ver alguns dos exemplos concretos das medidas utilizadas pela esta organização regional para a gestão e a prevenção do conflito. Da diplomacia preventiva, que é muito útil na primeira etapa do conflito, pois funciona antes que a violência se instale, mediante o uso de bons ofícios e negociações,
quando uma terceira parte ajuda as partes no conflito para resolver os seus problemas. Nesses casos, é fundamental o papel desempenhado por personalidades altamente respeitadas, não só na esfera regional, mas também um dos principais órgãos da arquitetura de paz e segurança da CEDEAO, como vimos, é o Conselho dos Sábios, composto por essas personalidades eminentes que atuam como mediadores. Estes realizam as suas preventivas, com sua diplomacia, podem usar os seus bons ofícios e sua experiência, porque muitas destas personalidades são ex-presidentes do governo, portanto, contam com experiência na política, experiência em as relações entre os diferentes países membros da organização. A diplomacia preventiva tem sido uma prática muito comum em contextos eleitorais. Por exemplo, em contextos eleitorais em conflito, com maior ou menor sucesso, na região da África Ocidental, como, por exemplo, na Costa do Marfim, no Senegal, Nigéria ou Gâmbia. Mas também a diplomacia preventiva dos bons ofícios e negociações foram utilizados ou são utilizados após golpes de Estado, como no caso da Guiné-Bissau ou do Mali em 2012. Depois, como uma espécie de medida diplomática coercitiva, são as sanções econômicas, que são usadas quando surgem tensões e há uma crise manifesta, não uma crise iminente, mas quando a crise é mais manifesta, mais real. São utilizadas quando a mediação não funciona e antes de considerar-se uma intervenção militar. Foram usadas em diferentes tipos de conflitos, como na Libéria, Serra Leoa, Costa do Marfim, Guiné-Bissau ou Mali. Finalmente, os esforços diplomáticos e as atividades de mediação têm sido vezes apoiados pela força militar. Por exemplo, no caso da Gâmbia, que veremos a seguir, a combinação de diplomacia e força militar ameaçada levou a uma resolução rápida e eficaz do conflito no ano 2017. Quando o conflito é iminente, é certo que o envio preventivo de militares pode ser uma ferramenta útil como medida dissuasiva. Tem havido muita discussão sobre o uso de uma força de manutenção de paz de implantação rápida no continente africano, um tema de debate que pode ser interessante. Como dizia, a seguir apresentaremos 2 casos de estudo, para ver assim em quais contextos reais as medidas de prevenção como estes que vimos podem ser implementadas na região da África Ocidental. Com licença. Desculpa. Uma experiência interessante de gestão e prevenção de conflitos para a organização regional foi a guerra civil que irrompiu na Costa do Marfim após as eleições presidenciais de 2010. Em um ambiente muito tenso, apenas 3 anos depois, ao final da Primeira Guerra Civil. Apesar de que a Comissão Eleitoral, assim como a comunidade internacional em seu conjunto, mais ou menos em seu conjunto, declarou Alassane Ouattara o vencedor, Laurent Gbagbo, o presidente no poder nesses momentos, recusou-se a aceitar o resultado, pois o Conselho Constitucional anunciou que ele era o verdadeiro vencedor porque obtuvo uma porcentagem maior do que seu rival em algumas zonas do país. A situação de tensão finalmente levou à eclosão da Segunda Guerra Civil a final desse ano. A comunidade internacional recebeu críticas de diferentes organizações por sua falta de plano diante da escalada da violência no caminho dessas eleições, pois
Por exemplo, havia sinais óbvios de que a violência poderia levar a um conflito armado. Havia atores internacionais no terreno que poderiam haver desenvolvido mais ações, porque poderiam haver feito uma leitura desses sinais que eram óbvias no terreno, no contexto da crise prévia às eleições, que se estabeleceram lá devido ao início da Primeira Guerra Civil, mas isso não levou à implementação das medidas preventivas. Por exemplo, a Organização Internacional Não Governamental International Crisis Group, por exemplo, criticou a UNOSI, que era a missão das Nações Unidas no terreno, que estava lá desde a Primeira Guerra Civil, por ser, diz a organização, por ser esta missão ou as Nações Unidas incapazes de cumprir seu mandato de proteger civis sujeitos à violência, porque estava claro que previamente às eleições havia um entorno, um ambiente de tensão muito complicado. Portanto, esta organização, entre outras, reclamavam uma intervenção temprana. Na ausência de ação preventiva das Nações Unidas, a CEDEAW decidiu tomar uma série de medidas. Vamos ver algumas das ações preventivas da organização regional. A CEDEAW pediu às partes que respeitassem os resultados e fizessem uma reunião extraordinária. Embora certo que a organização regional a postura da organização regional foi o seu apoio claramente a Ouattara, não a Baku. Então, regional foram a suspensão da Costa do Marfim como membro no início de dezembro, além da União Africana, que também suspende